Olá, a partir de agora você vai assistir ao programa da TV Câmara. Vamos começar com a palavra do presidente. Boa tarde a todos, uma semana normal. Estamos realizando várias fiscalizações, encaminhamentos, principalmente na área rural, onde eu tenho uma maior atuação. A gente tem realizado várias fiscalizações, principalmente em relação à questão das estradas, no acesso à área rural, devido à questão da produção. Então, ontem mesmo eu visitei algumas comunidades, estive em Jaborandi, que é próximo de Três Picos também, fazendo uma vistoria onde está sendo realizada uma manutenção da estrada lá, e estive de perto acompanhando, agradecendo inclusive. E aqui na Casa Legislativa também tudo segue seu fluxo normal. Hoje temos sessão onde serão discutidos projetos importantes para a cidade. Chegou a hora do quadro Fique por Dentro. Olá! Este é o ABC da Câmara, o programa que vai mostrar como funciona a Câmara Municipal. Neste episódio, vamos falar sobre a mesa diretora da Câmara Municipal, que é um órgão colegiado, ou seja, suas decisões são tomadas pelo conjunto de seus membros. Cabe a ela a direção dos trabalhos legislativos e dos serviços administrativos da Câmara Municipal. A mesa diretora é eleita para 2 sessões legislativas, o equivalente a 2 anos, e é formada por presidente, primeiro e segundo vice-presidentes, primeiro e segundo secretários e 2 suplentes. Esses membros poderão ser reeleitos na eleição subsequente. O presidente da mesa diretora deve, entre outras ações, representar a Câmara Municipal, dirigir os trabalhos legislativos e administrativos da Câmara, fazer cumprir o regimento interno, promulgar as resoluções, os decretos legislativos e as leis que não tenham sido promulgadas pelo prefeito e declarar, após decisão do plenário, extinto o mandato do prefeito, do vice-prefeito e dos vereadores. Cabe ainda ao presidente da mesa, como coordenador dos trabalhos da casa, anunciar a convocação das sessões, abrir, presidir, suspender e encerrá-las, anunciar a ordem do dia e submeter a discussão e votação das matérias, anunciar o resultado das votações, convocar sessões extraordinárias e solenes e conceder ou negar a palavra aos vereadores e interromper o orador que se desviar da questão em debate ou faltar com respeito à Câmara Municipal ou a qualquer de seus membros. Em caso de insistência, o presidente deve adverti-lo, podendo suspender a sessão quando não atendido, entre outras ações. A eleição da mesa diretora ocorre no mesmo dia da posse dos vereadores, no primeiro ano da legislatura, que é o período de 4 anos do mandato parlamentar. Durante a votação, a presidência da mesa fica a cargo do vereador mais votado dentre os presentes. A mesa só será renovada no 3º ano da legislatura. A eleição da mesa diretora ou para preenchimento de qualquer vaga será feita por maioria simples de votos, observadas as seguintes exigências e formalidades: presença da maioria absoluta dos vereadores. No caso de haver uma ou mais chapas concorrentes, seus registros serão feitos no início da sessão, não podendo um mesmo vereador integrar mais de uma chapa. As chapas devem apresentar todos os candidatos a membros da mesa diretora e 2 suplentes. Tudo ocorrerá em um só ato de votação para todos os cargos. Se ocorrer empate, considerar-se-á eleito o mais idoso concorrente a cada cargo. Com a mesa formada, o vice-presidente será o primeiro substituto em eventual falta do presidente. Já os secretários atuam como gestores da administração interna, fiscalizando as despesas, fazendo cumprir normas e assessorando os trabalhos legislativos. O presidente da sessão plenária não deixará a presidência sem passá-la a um substituto. No caso dos secretários, ele poderá convidar qualquer vereador para ser secretário na falta eventual dos titulares e dos suplentes. Os membros da mesa diretora não poderão fazer parte de comissão permanente, nem de comissão parlamentar de inquérito, as CPIs. Somente participam em comissão especial e comissão de representação. No tocante às atribuições da mesa diretora, compete o seguinte:
Elaborar e encaminhar ao prefeito, após aprovação pelo plenário, até o dia 15 de agosto, a proposta orçamentária da Câmara Municipal para o ano seguinte. Enviar ao prefeito, até o dia 20 de cada mês, os balancetes de sua execução orçamentária relativos ao mês anterior. E até o 1º dia de março, as contas do exercício anterior. Propor ao plenário projetos para a criação, transformação e extinção de cargos, empregos ou funções na Câmara Municipal, bem como fixar as remunerações da Casa de acordo com as determinações da lei. Declarar a perda de mandato de vereador. Expedir resoluções. Autorizar a aplicação de recursos públicos disponíveis e depositar na conta da Câmara Municipal o resultado dessas aplicações. Compete ainda à mesa diretora convocar sessões extraordinárias, propor créditos e verbas necessárias ao funcionamento da Câmara Municipal e dos seus serviços, propor alteração, reforma ou substituição do regimento interno da Câmara Municipal, não sendo essa uma função exclusiva da mesa. Encaminhar as contas anuais ao Tribunal de Contas do município, autorizar despesas que não tenham exigência legal de concorrência pública e permitir a reprodução e transmissão dos trabalhos da Câmara Municipal, no plenário ou nas comissões, sem ônus para os cofres públicos, entre outros atos de regulação e direção da Câmara. Os membros da mesa diretora se reúnem em comissão pelo menos uma vez por semana, a fim de deliberar, por maioria de votos, sobre todos os assuntos da Câmara Municipal sujeitos ao seu exame, assinando e encaminhando à publicação os respectivos atos e decisões. Nos períodos de recesso, os membros da mesa diretora se reunirão pelo menos a cada 15 dias. Eles poderão afastar-se temporariamente das funções mediante requerimento despachado pelo presidente da Câmara Municipal ou por deliberação da mesa diretora, no caso de afastamento do presidente. Apenas 2 membros podem se afastar ao mesmo tempo. Hoje você conheceu um pouco mais sobre a mesa diretora da Câmara Municipal. Até o próximo ABC da Câmara. No início da sessão, o conselheiro André fez uso da tribuna para fazer uma fala sobre o Conselho Tutelar na participação popular. Meu nome é André, sou conselheiro tutelar, atuei 1 ano como conselheiro tutelar suplente no Conselho Tutelar 1 de Nova Friburgo e atualmente estou conselheiro no Conselho Tutelar 2. O Conselho Tutelar é um órgão autônomo permanente previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei Federal 8.069 de 1990, que tem a missão de zelar pelo cumprimento dos direitos de crianças e adolescentes. Nós não acolhemos casos fáceis, atuamos justamente quando a infância e a adolescente estão sob risco, seja por negligência, violência física, sexual, psicológica, exploração, trabalho infantil ou qualquer outra demanda que envolva a violação de direitos. O Conselho Tutelar é, muitas vezes, a primeira linha de frente quando uma criança ou adolescente precisa de proteção. Somos chamados a qualquer hora do dia ou noite, em plantões de 24 horas, finais de semana e feriados, e precisamos dar uma resposta imediata à sociedade. Nosso trabalho é nas ruas, nas comunidades, nos hospitais, nas escolas, muitas vezes em situações que colocam nossa integridade em risco, exigindo coragem, preparo e equilíbrio emocional. Ser conselheiro tutelar exige força, determinação e resiliência. Exige colocar-se à disposição da comunidade, mesmo diante de pressões, críticas e situações adversas. É um trabalho que demanda empatia, firmeza e a capacidade de tomar decisões difíceis, sempre com foco na proteção da criança e adolescente. Por isso, cada conselheiro tutelar que se dedica a essa missão merece respeito e reconhecimento da sociedade. Em Nova Friburgo, os 2 conselhos tutelares atendem uma imensa demanda. São centenas de casos por ano, que envolvem não apenas atendimentos individuais, mas também articulações com escolas, serviços de saúde, assistência social e educação, Ministério Público, Judiciário e toda a rede de proteção. Cada decisão que tomamos pode mudar o rumo da vida de uma criança e de uma família. É por isso que hoje, além de reafirmar a importância da nossa função, trago também a reflexão sobre a valorização dos conselheiros tutelares. Sei que esta casa apreciará hoje o projeto que trata do reajuste salarial.
não se tratando apenas de uma questão financeira, mas do reconhecimento da responsabilidade e da dedicação exigida de quem ocupa essa função. A remuneração precisa ser proporcional com a carga de trabalho, com a dedicação exclusiva e com o peso da missão que nos é confiada pela sociedade. Assim como se valoriza professores, médicos, policiais e tantas outras categorias essenciais, é preciso reconhecer que o Conselho Tutelar também é indispensável. Investir nos conselheiros tutelares é investir na proteção da infância e da juventude. É garantir que a cidade tenha profissionais motivados, preparados e com condições dignas de exercer essa função. Por isso, peço aos senhores e senhoras vereadores que apoiem essa valorização. Ao fortalecer o Conselho Tutelar, estamos fortalecendo o futuro da nossa cidade, porque nenhuma sociedade pode avançar quando deixa suas crianças e adolescentes desprotegidos. Que essa casa dê mais um passo em favor da infância friburguense. No momento das falas iniciais, a vereadora Maiara Felício fez uso da tribuna para criticar a falta de identificação por parte dos servidores, em meio a uma nota publicada recentemente pelo Poder Executivo. Hoje eu uso essa tribuna meio que para fazer um alerta, porque a Prefeitura de Nova Friburgo está corretíssima em fazer um chamado, falar com a população sobre possíveis golpes, né, que são direcionados à nossa população mais vulnerável. Mas, ao mesmo tempo, ela precisa tomar alguns cuidados, porque ela pode acabar prejudicando o próprio serviço. Olha só, na semana passada, no meio da semana, saíram em vários canais de comunicação, inclusive nos perfis da Prefeitura no Instagram, informando que tinha um carro transitando pela cidade, se utilizando da nomenclatura da Prefeitura para recolher cadastro de algumas pessoas. Isso foi amplamente ventilado. É importante, gente, ter essa iniciativa. Só que, pasmem, os novos concursados e os anteriores também, alguns dos anteriores, não têm, alguns concursados, né, que são agentes de saúde, que é importante ventilar para vocês, que fazem esse trabalho de ir no porta a porta, acompanhar a saúde de determinada população, fazer mapeamento, colocar dados, né, para o SUS, né, recolher dados para o SUS, para que a gente tenha cada vez mais efetivas políticas no nosso território, eles trabalham sem nenhum tipo de identificação. Olha só, vou ler a nota da Prefeitura, porque é importante ressaltar. Se a Prefeitura não dá uniforme, se ela não dá um crachá, se ela não dá uma identificação, como que a população vai saber se é uma pessoa autorizada, é um profissional vinculado ao nosso município fazendo seu trabalho, ou se é alguém possivelmente aplicando um golpe? Então, assim, fui procurada por alguns agentes de saúde, preocupados, porque eles querem desenvolver o seu trabalho, eles querem dar o seu melhor, a galera que está aí com sangue novo também aprendendo muita coisa, querendo contribuir muito com a nossa cidade, se pegaram com uma nota como essa, olha. E aí é uma matéria do jornal A Voz da Serra. No comunicado, a Secretaria de Saúde esclarece que não faz esse tipo de serviço para a busca ativa de pessoas e que a atividade que estaria sendo realizada assemelha-se a um possível golpe. A pasta orienta ainda a população a não fornecer dados pessoais a estranhos e, se forem abordados em casa ou nas ruas por esses grupos, não forneçam informações e acionem imediatamente a polícia militar. Você imagina, um servidor sai para trabalhar, vai fazer o seu chamado. Inclusive, na semana retrasada, foi solicitado para que existisse ali um mapeamento sobre a população mais idosa, e aí ter que enfrentar ainda a polícia militar, porque a Prefeitura, ali num desencontro de informação, soltou uma nota irresponsável. Então, deixo a minha fala aqui na tribuna, me solidarizando aos agentes de saúde e chamando a atenção não só para a Prefeitura, mas todos os canais de comunicação que ventilaram essa notícia para refazê-lo e que a Prefeitura consiga dar dignidade através da identificação desses profissionais para que eles não sejam humilhados quando estiverem em campo. Após o vereador Isaac Demani fez uso da tribuna para informar a respeito de um serviço que será prestado pelo governo do estado na cidade. Venho essa tribuna hoje trazer uma notícia importante à comunidade de Olaria. Nós fizemos uma solicitação ao deputado estadual André Correia que fizesse uma articulação junto ao governo do estado, à Secretaria de Governo, para que trouxesse
o programa RJ para Todos, mais serviços a Nova Friburgo. E fizemos uma edição no final de maio, na Praça de Conselheiro Paulino, atendendo ali a comunidade do 6º Distrito. Foi uma solicitação que eu fiz, que descentralizasse a atuação desse serviço. E fiz outra solicitação para que ele estivesse na comunidade de Olaria. E no dia 11, na próxima quinta-feira, a partir das 9 horas da manhã, o RJ para Todos, mais serviço, um serviço prestado pelo Governo do Estado, estará na Praça 1º de Maio, em Olaria, atendendo a comunidade daquela querida daqui da nossa cidade, o grande bairro de Olaria. E serão oferecidos serviços de habilitação para casamento, emissão de certidão de nascimento, emissão de segunda via de RG, isenção de certidões de nascimento, casamento, óbito, carteira digital de trabalho, balcão de emprego, serviço social, nutrição, saúde e bem-estar. O CAE, que é o Centro de Atendimento ao Empreendedor, estará lá também dando orientações com relação à MEI, à baixa do MEI. Então serão serviços prestados pelo Estado que vão trazer aí benefícios a Nova Friburgo, notadamente a nossa querida comunidade lá de Olaria. Então, senhor presidente, gostaria de deixar aqui registrado, agradecendo ao deputado André Correia, agradecendo ao nosso governador Cláudio Castro, que está enviando mais uma vez o RJ para Todos, mais serviços, que vai aí trazer diversos serviços importantes para a Nova Friburgo. Posteriormente, o vereador Marcos Marins corroborou a fala anterior do vereador Maicon Gonçalves a respeito de obras que vêm acontecendo em Conselheiro Paulino. Eu vou retomar aqui e reforçar o que foi dito pelo vereador Maicon Gonçalves. Ontem eu passei o dia inteiro em Conselheiro Paulino e está insustentável. Não sei aqui quem conhece algum morador ou comerciante. A minha família, meu tio, tem farmácia ali e, inclusive, não está conseguindo estacionar o carro. A gente listou só ontem mais de 30 comércios que fecharam ou estão anunciando o fechamento por causa das obras. E aí o que foi dito pelo vereador Maicon é importante. Por quê, Maicon? A obra do Estado. A única coisa que o prefeito tinha que fazer era comunicar à população. Vai ter uma obra, colocar meia dúzia de guardas ali para organizar o trânsito, e nem isso ele fez. Então, assim, me assusta de fato, e agora não é uma posição partidária, política, me assusta o bom senso do não gestor que não temos em Nova Friburgo. O que ele está pensando da vida? Porque ele só precisa botar um guarda, só precisa conversar com o comércio, o dinheiro e a obra nem é dele, é do governo do Estado, e nem isso ele faz. Está realmente assustador, e eu digo isso com lamento, não é com felicidade, porque ele foi reeleito, tem ainda mais 3 anos pela frente, e se for seguir nesse tom que está sendo esse primeiro ano do segundo mandato, a população não vai aguentar, o comerciante não vai aguentar, o morador não vai aguentar, quem sofre ali em Conselheiro Paulino, não só do distrito, mas das cidades vizinhas, não vai aguentar. E aí, seguindo nesse discurso da falta de diálogo, a gente fala o que eu ouvi muito hoje sobre o Seveste. Centenas de professores e alunos reclamando também da retirada meio que forçada do Seveste para um outro espaço sem diálogo. Então fica difícil, líder de governo, vereadores, amigos, fica difícil realmente entender o que o governo está pensando da vida, porque não é o bem do friburguense, não é o bem do comerciante, não é o bem do cidadão de bem, que tanto se fala, que paga impostos. Então, onde o governo quer chegar? Bom, para concluir a minha fala nesses 3 minutos, mas é importante falar também, a gente acabou de concluir o plano de cargos e salários, foi assinado pelos senhores no dia de hoje, agradeço muito, parabenizo mais uma vez a nossa advogada Natália, que se dedicou meses para esse projeto sair do papel, e também estive essa semana que passou junto ao ministro da Saúde, o ministro Alexandre Padilha. Agradeço por ter nos recebido. Nós fizemos um trabalho muito profundo, um diagnóstico profundo sobre a situação do Raul Sertã em Nova Friburgo, da saúde, da atenção básica e primária da saúde em nossa cidade. O ministro recebeu, acolheu e se comprometeu a trazer a auditoria do DataSUS aqui em Nova Friburgo. O DataSUS é fundamental para que a gente possa avaliar e fiscalizar ainda mais com o Ministério da Saúde junto com a gente, para entender como que estão sendo utilizados os recursos federais na saúde em Nova Friburgo. É isso. Eu acho que é um alerta vermelhíssimo, máximo, sobre o caos de Nova Friburgo, e alguém tem que se posicionar. Depois, o vereador Cláudio Damião criticou o auxílio transporte que é ofertado a servidores da prefeitura. É triste ter que falar isso, mas a conclusão que a gente chega é que o prefeito não gosta dos servidores. É burdoada em cima de burdoada no lombo dos servidores. Não faz muito tempo, ele mexeu
nas escalas de trabalho dos servidores. Não faz muito tempo, ele mandou para a Câmara um plano de cargo, carreira e salários, que é uma covardia com os trabalhadores do município, servidores de um modo geral. Agora ele manda para a Câmara, ainda não veio para votação, mas nós até nos antecipamos no gabinete, fizemos uma emenda, uma tentativa de prejudicar todos os servidores com a questão do auxílio transporte. Nós, prevendo o prejuízo, fizemos uma emenda. Isso deu uma repercussão grande, os servidores ficaram muito atentos. E aí o prefeito foi, copiou a nossa emenda e disse, olha, o problema está resolvido. Não está resolvido. Continua a covardia com os servidores municipais. E aí ele vem com uma conversa fiada, que isso é papo para enganar as pessoas. Não, mas é porque tem gente que recebe mais vale-transporte do que salário. Se isso é verdade, a própria prefeitura está errando. Porque a lei diz claramente, a autoridade que tiver ciência de que o servidor apresentou informação falsa deverá imediatamente proceder com o relato. Ora, se está na lei, que é uma lei do próprio prefeito, e ele alega que tem que prejudicar todo mundo porque um ou outro servidor possa estar recebendo errado, ele está mal intencionado. No mínimo está mal intencionado. E a gente aqui nessa casa não pode tolerar isso. Isso é um absurdo. As pessoas estão acostumadas a receber o valor do auxílio transporte para se locomover da forma como melhor lhe convém. O serviço de transporte é horroroso. Imagina um professor que tem que ir para 2 escolas, ele depender do ônibus para se locomover. O prefeito estimulou o concurso público, chamando as pessoas de fora para que participassem. Botou prova em Teresópolis, Petrópolis, Rio de Janeiro. Agora quer expulsar as pessoas. E com uma mesquinharia, que é o valor relativo ao auxílio transporte. Ora, não dá para a gente tolerar. Não dá para a gente naturalizar. Não dá para achar que isso é normal. Isso é violência contra o servidor. E tem que botar um basta. Tem que botar um basta nisso. E ainda escreve mal. Pior ainda que faz uma legislação, aí manda para cá dizendo, isto posto, aí trata aqui, senhor presidente, da possibilidade de instalação e construção de outros equipamentos de interesse público, dentro da lei. Essas pessoas sequer estão acompanhando o que estão escrevendo. Será que é o famoso copia e cola? Está vendo isso em algum lugar e quer se mirar no exemplo errado? Porque se for isso, eles estão batendo certinho. Estão conseguindo nota 10 em escrever mal, em copiar e colar errado, em mandar coisas erradas para a Câmara e prejudicar o servidor público. Agora, se depender de nós, isso não vai acontecer. Eu quero contar com o apoio dessa casa, quero contar com o apoio de todos os vereadores para que a gente consiga barrar esse absurdo. Tem que permanecer como está. Todos os servidores terem o direito de utilizar o auxílio transporte da forma como melhor lhe convier, seja de motocicleta, seja de carro ou de transporte público. Não uma imposição do Executivo, não perseguição àqueles que ele convidou para vir trabalhar aqui. O vereador Maicon Gonçalves abriu as matérias da ordem do dia, fazendo um requerimento de audiência pública a ser realizado no dia 29 de setembro, às 18 horas, com a finalidade de debater de forma ampla e participativa as demandas relacionadas aos motoristas de aplicativo na cidade. Só sinalizar essa casa, há poucos dias teve uma audiência pública proposta pela vereadora Tia Carla, que tratava sobre motoboy, serviço por aplicativo. E aí esse tema, Tia Carla, ele trata diretamente da legislação. Eu entendi todo o manifesto da senhora no sentido de trazer soluções, né? Mas esse é da legislação. Nós temos uma legislação em vigor que nem pode vir a vigorar de tanta inconstitucionalidade que tem, obrigando o motorista por aplicativo a dar relatórios de corrida. Mas o sentido dessa audiência pública é fazer uns ajustes justamente à lei, é garantir que essa lei possa ser implementada, cobrada e executada, que os órgãos de fiscalização comecem a atuar, porque hoje existe um grande número, presidente, de cadastros fakes. São motoristas que fazem o cadastro, e esse cadastro ele é falso. E aí um motorista teve aqui numa reunião com a gente e mostrou pelo celular. Ele disse, olha, Maicon, sou eu na plataforma 99, eu estou aqui, ó, vou abrir, vou fazer uma corrida. Isso aqui é um cadastro fake. E após terminar a corrida,
ele diz que você não pagou, você é cliente, não pagou a corrida, a plataforma te cobra 2 vezes. Então isso é um perigo para o município, um prejuízo financeiro, um prejuízo de segurança. Então acho que já chegou o tempo da gente implementar essa lei. Então eu queria pedir aos nobres vereadores que pudessem estar aprovando esse requerimento de audiência pública para que a gente possa ouvir a categoria. O delegado de polícia já confirmou presença, o batalhão de polícia também já confirmou presença. A Secretaria, a Secretaria de Mobilidade ainda não confirmou presença, mas espero eu que o secretário que ocupa a pasta possa vir à audiência pública. É importante ouvir o secretário, o manifesto dele, por que não tem respondido essa casa os ofícios, não só a mim, como todos os vereadores aqui têm questionado pelos corredores a ausência de resposta da Secretaria de Mobilidade. Friburgo vive um caos no trânsito, aí nós vamos falar de Conselheiro Paulino, vamos falar de um geral, e a gente vê a omissão da Secretaria de Mobilidade ao não responder à autoridade legislativa. A vereadora Maiara, quando vem a essa tribuna e diz que não tem um ofício dela respondido, a gente está falando diretamente de omissão. O secretário não está respondendo a uma autoridade dessa cidade. Então a gente espera que ele venha a essa audiência pública e que possa trazer soluções, né? Se for, como até vi uma brincadeira aqui do nobre parlamentar, o que fazer em Conselheiro Paulino? Botar um colete lá, orientar o trânsito? Olha, vou ser muito sincero a vocês, e aqui vai o meu desafio para o secretário de Mobilidade. Se essa for a solução para melhorar o trânsito de Conselheiro Paulino, me dê o meu colete. Porque eu não estou aqui para ficar fazendo papel de palhaço, não. Estou mandando os ofícios, não estou sendo respondido. Se a solução é me dar um colete, por favor, um colete, um protetor solar, uma identificação, que isso tem faltado até os ACS e ACE. Então me dê, que eu vou lá fazer esse trabalho. Porque motorista de aplicativo não quer pegar corrida para Conselheiro Paulino. Sabe por quê? Porque ele ganha R$3, R$4 numa corrida. O trânsito está infernal, ele não quer mais fazer a corrida, porque ele vai perder dinheiro. E aí a gente tem solução. Tem sim. Me lembro que a ponte de Bom Jardim caiu na tragédia, lembra? O Exército chegou aqui e colocou uma ponte de ferro enquanto se fazia de cimento. Será que eles não pensaram nisso para fazer essa ponte aqui de Conselheiro Paulino? Se não pensar... Olha, outra coisa, hein? Vou dizer. Um turno somente para uma obra que está falindo um monte de pessoas é um absurdo. De segunda a sexta, de 8 às 5, sendo que sexta-feira entra 8 e sai 11h30. Final de semana não trabalha... À noite não trabalha, e a gente desenvolveu a lâmpada, né, o farol e tudo, não sei porquê. A gente precisa... Exatamente, vereador. Se for a solução, vereador, botar farolete, botar refletor, botar colete, eu vou estar lá junto. Pode contar comigo, população. E aí nós vamos ter 21 parlamentares aqui que podem ajudar. É só mandar o colete e o protetor. Depois, o vereador Cláudio Damião apresentou um projeto de lei a respeito do primeiro tratamento de paciente com neoplásia maligna comprovada. Um tema que atinge muito a população de Nova Friburgo. Os dados, os números que a gente tem são alarmantes, mas talvez possam ser mais alarmantes ainda por algumas informações não estarem consideradas. Então, tratar da questão da neoplasia, do câncer, do tratamento, da prevenção, da antecipação do tratamento, do diagnóstico, é falar em salvar vidas. É algo absolutamente necessário, fundamental. E aí a gente tem que começar a vencer uma série de barreiras. Barreiras que estão postas, mas que necessariamente não são intransponíveis. Nós temos aqui, vereadores, uma quantidade muito grande de exames que já poderiam ter sido realizados e as pessoas estão numa longa fila de espera. E eu já falei dessa tribuna algumas vezes sobre isso. Eu faço um apelo aqui ao prefeito, a gente está disposto a ajudar, a contribuir da maneira que for possível para zerarmos as filas, porque, só para se ter uma ideia, aguardando endoscopia digestiva, 2.300 pessoas. Colonoscopia, 2.200 pessoas. Ultrassom transvaginal, 1.700 mulheres aguardam esse atendimento. Eu só estou citando alguns números, alguns parcos números de um universo de necessidades de exames e diagnósticos dependem do poder público se mobilizar, se movimentar, se organizar
Porque isso não é natural, esperar que alguém desde 2022, 2023 está na fila aguardando para realizar um procedimento, aguardando para realizar um exame, para saber o estado real de saúde, para iniciar um tratamento. O tratamento do câncer ele tem que começar rapidamente. É necessário que o município construa as ferramentas para que, uma vez tendo a consulta, uma vez percebida a possibilidade de um câncer, ele possa fazer o exame e aí diagnosticar e tranquilizar. Não, não tem, não é o caso, não está no início, vamos tratar. E aí o prazo seria de 60 dias do diagnóstico. Esse projeto, e é bom que a gente diga, ele foi construído a várias mãos. Várias pessoas participaram, médicos, pessoas ligadas à saúde, pessoas interessadas no tema da saúde. Eu quero, inclusive, citar aqui a presença da Carol Maier, que é representante do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, e nós ontem tivemos um debate em torno desse projeto lá no Conselho Municipal, e ganha o apoio do Conselho. Nós estamos aqui chamando a Associação das Mulheres Mastectomizadas para que participem conosco desse debate, e nós precisamos dessa casa, fundamentalmente do apoio de todos os vereadores, que eu tenho certeza que não negarão esse apoio, porque o tema é muito, muito importante. Eu quero já de pronto agradecer ao vereador Isaac Demani, que teve a sensibilidade de acolher o nosso pedido para que esse tema viesse à pauta, porque a doença, o câncer, não espera. Não dá para ficar aguardando uma oportunidade para que a gente possa começar um processo. Nós temos que começar agora, urgentemente, criando as ferramentas e o estímulo para que as pessoas tenham condições de acessar o médico, de acessar os exames, de fazer a sua prevenção e de fazer o tratamento, se for o caso. Eu quero aqui também já anunciar que nós estamos marcando uma audiência pública para o dia 24 de setembro. Eu quero fazer esse convite à casa, fazer o convite à população, fazer o convite às mulheres, às organizações sociais, a todas as pessoas que puderem participar. Porque o quadro que nós temos, e eu vou ceder daqui a pouquinho aos à parte, ele é muito grave, ele é muito sério. Eu estou me baseando em números que ainda não são os números reais. Esse quadro é pior do que os dados que eu tenho aqui. Numa rápida pesquisa, num levantamento que nós fizemos no gabinete, em 9 anos, nós tivemos cerca de 16 mil óbitos, arredondando. Por ano, 1.800 óbitos. Desses, nós temos aqui um número de 2.600 óbitos, dos 15 mil, 16 mil, de neoplasia. É um número ainda subnotificado, porque muitas coisas não vêm ainda devidamente relacionadas. Então, isso chama muita atenção. E aí, nós sabemos disso, e sabendo disso, nós temos que encontrar meios e soluções para evitar o sofrimento, para evitar que as pessoas sejam condenadas à morte. Porque quando a gente fala que tem 2.300 pessoas aguardando uma colonoscopia, nós podemos estar condenando pessoas à morte. Eu não canso de dizer aqui um exemplo que me dói muito, de uma senhora que disse para mim, olha, eu estou com sangramento, mas eu estou na fila 1.600 e alguma coisa. O município, o Estado, está condenando essa pessoa à morte. E isso não pode passar com naturalidade, achar que não, tem uma fila. Não, essa fila não pode existir na dimensão que ela está. Nós temos que encontrar um caminho para corrigir essa distorção. E aí as soluções existem. A estratégia de saúde da família encaminha, e aí tem um gargalo, que é a especialidade e a execução dos exames para poder proceder ao encaminhamento para as cirurgias. É nessa etapa que a gente tem que vencer essa barreira. Esse processo é o início de uma tomada de decisão que essa Câmara vai apresentar ao aprovar esse projeto, eu não tenho dúvida que aprovará, mas o caminho seguinte é o mais difícil, que é implementar o projeto de lei, fazer com que ele se torne realidade, fazer com que ele aconteça. Posteriormente, o vereador Gabriel de Zezinho apresentou um projeto de indicação legislativa que altere a redação do artigo 25 de Lei Municipal de 8 de maio de 2019. Antes, quero trazer aqui algumas informações e depois falar um pouquinho desse projeto e frisar aqui também que hoje nós temos a presença aí de 8 conselheiros tutelares da nossa cidade. Agradeço a presença em massa de vocês aqui no plenário, que foi muito bem representado pela fala anterior à fala popular. Gente, hoje, defender esse projeto de indicação aqui é até fácil, Como eu quis
frisar aqui, eu não considero nem aumento salarial, é reajuste salarial, é corrigir um valor que já está defasado. Hoje a gente tem o salário bruto do conselheiro tutelar em R$ 2.852,44, né? O salário líquido que eles recebem por mês, R$ 2.530. Né? Por isso a gente está fazendo aqui, né, um projeto de indicação legislativa para o reajuste salarial para o valor de R$ 4.200. Lembrando, gente, que isso, a gente aqui não está chutando um valor, a gente não está jogando para a plateia, né, um valor para os conselheiros. A gente se reuniu com eles, tivemos reunião com os conselheiros tutelares, né, vimos aí um valor que seja razoável, que possa caber dentro da realidade do nosso município e que possa, de certa forma, corresponder ao trabalho que eles fazem em nossa cidade. Como eu disse, desde 2021 esse valor está defasado e a gente percebe aí, quando a gente vai ao mercado, a gente vai nas lojas, o quanto o preço de 2021, o preço das coisas aumentou. Você imagina, então, desde 2021 para cá, o salário sem um reajuste. Como eu fiz lá atrás no outro projeto de indicação legislativa sobre a diária dos motoristas, eu frisei isso no nosso projeto de colocar aqui cidades vizinhas e colocar o valor que está pagando de salário. A gente pega aqui Teresópolis, que tem um orçamento parecido com a nossa cidade, o valor do salário bruto de um conselheiro tutelar é R$ 3.906. A gente pega aqui a cidade de Petrópolis, o valor está em R$ 4.686. A gente vai a Cachoeira de Macacu, na cidade vizinha nossa, o valor é de R$ 3.800. A gente pega aqui a cidade de Macaé, o valor é de R$ 4.376. Fora, como foi lido aqui, que a gente colocou exemplo, a cidade de Maricá, a cidade de Niterói, que o valor ainda é bem mais alto que esse que a gente está propondo. Quero aqui dizer que o conselheiro tutelar exerce a função de 30 horas semanais de trabalho e ainda precisam ter disponibilidade fora do horário normal de expediente, caso apareça, né, alguma situação imprevista. Então, né, a gente vê aqui o quão dedicados eles são ao trabalho. E lembrando, gente, que esse é o fato mais interessante e importante que a gente tem que destacar, é que o conselheiro tutelar é proibido de exercer qualquer outra atividade, seja na esfera pública ou na esfera privada. Ou seja, do jeito que está hoje, um conselheiro tutelar, ele não consegue ter uma renda, né, superior a R$ 2.852 bruto, ou seja, não consegue ter uma renda maior a R$ 2.530 líquido por mês. Então, aí surgiu a ideia, né, a gente foi escolhido pelos conselheiros tutelares, qual eu fico muito agradecido, a gente debateu, né, antes desse projeto chegar até aqui, o projeto de indicação, lembrando que o projeto de indicação aqui a gente não vai estar concedendo o reajuste, a gente está fazendo aqui um trabalho de fiscalização dessa casa, de encontrar uma situação que pode ser melhorada e a gente vai estar sinalizando, né, formalmente ao prefeito, né, que essa situação pode ser melhorada e a gente está apresentando uma indicação para que o prefeito, né, possa assim decretar. Então, como eu falei aqui antes, não considero aumento, considero reajuste devido, né, ao valor estar aí alguns anos defasado. Né? Lembrando que os conselheiros já estão em reuniões com o prefeito, já tiveram reuniões com o prefeito Johnny Maicon, o prefeito já está ciente desse projeto que está aqui na casa, o prefeito vê com bons olhos, né, a relação desse reajuste, só vai precisar ver se consegue dar um valor, esse valor aqui, ou se nesse momento não consegue chegar a esse valor, de repente vai ter uma outra proposta, mas aí os conselheiros estão dialogando com o prefeito e eu também vou seguir dialogando, vou fazer reunião com o prefeito Johnny Maicon e tenho certeza que a gente vai conseguir entender todos os lados para a gente ter um avanço positivo. Vamos ao resumo da 56ª sessão ordinária. Deu início às matérias da ordem do dia o vereador Jânio de Carvalho, que apresentou um projeto de indicação legislativa que institua o Programa Municipal de Saúde Vesical Ativa. É uma matéria muito técnica. Fora me solicitada por um amigo meu, médico, que vive esse dilema com os pacientes. Portanto, eu vou fazer a leitura da defesa do anteprojeto ou da indicação legislativa. Senhor presidente, senhoras vereadoras e senhores vereadores, subo hoje a esta tribuna para apresentar uma indicação que trata
acima de tudo, da dignidade, saúde pública e inclusão. Estou sugerindo ao senhor prefeito que encaminhe a esta Casa Legislativa um projeto de lei para instituir no município de Nova Friburgo o Programa Municipal de Saúde Vesical Ativa para pessoas com bexiga neurogênica. Sei que muitos talvez nunca tenham ouvido falar dessa condição, então quero começar explicando o que está por trás desse nome técnico. A bexiga neurogênica é uma disfunção urinária que afeta pessoas com lesão na medula espinhal, esclerose múltipla, malformação congênita ou em outras doenças neurológicas. Essas pessoas perdem a capacidade de urinar naturalmente. Para que possam esvaziar a bexiga de forma segura e higiênica, precisam usar catéteres uterais descartáveis várias vezes ao dia. Esses catéteres não são luxo, eles são necessidade vital. Quando não tem acesso a esse insumo, podem desenvolver infecção urinária recorrente, que levam a internações, uso constante de antibióticos e riscos de complicação renal grave. Sem acesso gratuito pelo SUS municipal, essas pessoas ficam à mercê da sorte ou da caridade. Muitas realizam o mesmo catéter várias vezes, o que é extremamente perigoso, ou fazem cateterismo com menor frequência que o recomendado, aumentando significativamente o risco de infecções e complicações graves. E é justamente para corrigir essa lacuna que propomos a criação do Programa Municipal de Saúde Vesical Ativa para pessoas com bexiga neurogênica, garantindo atendimento médico especializado, acompanhamento multiprofissional, educação em saúde para pacientes e cuidadores. E, principalmente, o fornecimento gratuito de catéteres hidrofílicos de uso intermitente, conforme prescrição médica. O Ministério da Saúde já reconheceu a importância deste dispositivo ao incorporar ao SUS em 2019. Agora precisamos organizar em nível municipal os fluxos de acesso e acompanhamento desses pacientes. Senhoras e senhores vereadores, essa indicação legislativa não cria despesa direta. Ela sugere que o Executivo envie projeto de lei que pode ser estruturado com recursos já existentes no SUS, convênios e planejamento na Secretaria Municipal de Saúde. Faço aqui um apoio sincero ao prefeito e ao secretário de Saúde. Considere essa causa com atenção. E aos colegas vereadores, peço apoio e a divulgação dessa proposta. Que essa seja uma cidade onde ninguém fique para trás. Meu muito obrigado. Durante a fala do vereador Jânio de Carvalho, o vereador Cláudio Damião pediu a palavra para sugerir que o tema seja tratado como projeto de lei. Vereador Jânio, é importante trazer esse assunto. Eu só ia sugerir, aí depois conversar com o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, me parece que poderia ser um projeto de lei, porque os insumos são fornecidos pelo SUS. Pode. Pode ser um projeto de lei, não necessariamente uma indicação, para que a gente realmente reforce a importância da iniciativa. Eu conheci uma pessoa nessa condição, vi o sofrimento de perto, comentava até com a vereadora Maiara, o dia que eu visitei esse rapaz, ele reclamava de que não conseguia em quantidade suficiente o catéter, ele tinha que fazer a higienização, vivia doente, deram uma caixa de luva para ele mofada. Não estou aqui exagerando, eu presenciei isso. Eu tive que ir até a farmácia da antiga, ficava no Hospital Raul Sertã, para reclamar daquela condição. Então é um serviço que já é prestado, a gente pode melhorar e ampliar, transformando em projeto de lei para que tenha eficácia e eficiência o mais rápido possível. Posteriormente, o vereador Cláudio Damião se inscreveu para uso da tribuna, onde criticou o tratamento dos servidores municipais por parte da Prefeitura. Retorno à tribuna para falar de justiça, porque é uma palavra que não pode ser jogada ao vento e a gente não praticar a justiça, né? E a gente tem visto injustiças aqui no município a rodo. É impressionante, o prefeito mexeu na escala dos trabalhadores, no Raul Sertã, trouxe um prejuízo para a saúde, trouxe um prejuízo para os servidores, consequentemente traz um prejuízo para a população. O prefeito mandou para casa um plano de cargo, carreira e salários. Quando a gente ouve falar em plano de cargo, carreira e salários, pensa uma coisa boa, grandiosa, alguma coisa que vai trazer benefício.
mas o plano vem com o Código Penal na frente, intimidatório, ameaçador, e o benefício que a gente imagina que poderia ser trazido ao trabalhador não chega. E aí a gente vem com outro drama, ele vem mexer no auxílio transporte. Já não bastasse os problemas que os servidores têm no seu dia a dia, com tanta dificuldade, é o material que falta, é tirar dinheiro do bolso para comprar insumo, quando não é para comprar material de limpeza. Ele ainda quer tirar o vale-transporte, o auxílio-transporte. Ah, não está tirando. Não, de alguma forma está tirando sim, porque obriga uma determinada condição em que você vai ter que usar o ônibus da FAO para excluir, inclusive, as pessoas que ele estimulou a vir fazer o concurso para Friburgo, de terem que abandonar o concurso. Então, nós temos que falar de justiça. E a injustiça perdura quando a gente vê um servidor, uma servidora que se esforçou, fez a prova, concorreu, escolheu o local para ficar e, de nada, sem motivo algum, é mandado para fora da localidade, é tirada do seu local de trabalho, prestando um serviço exemplar, zeloso, cuidadoso. E não há justificativa, não há explicação, sabe, vereadora Maiara? Se tivesse uma razão clara, um objetivo concreto, cometeu algum delito, foi um deslize, é incompetente na gestão. Não, são só elogios. E ao invés de premiar esse servidor, essa servidora, que presta com competência o seu serviço, manda para longe do local onde foi designada. A pessoa se esforça, vem para Friburgo, adota a cidade para morar, contrata aluguel e vem morar na cidade e é retirada do seu local de trabalho para longe do local onde está habituada, onde conquistou o coração da população. Isso é de uma injustiça, e a gente tem que falar de justiça porque isso é injustiça. Isso é gerar desigualdade, isso é covardia, porque não tem propósito. Quando você tem uma coisa com propósito, vai lá, vamos discutir, vamos debater. Mas não, é para atender o quê? Interesse paroquial? É isso? É para interferir na política local? É para dar na mão de alguém o comando da saúde? É para ter xerife em algum local? Porque se é para isso, o jogo tem que estar na mesa. O jogo tem que estar na mesa, tem que ter clareza. É para isso? É para favorecer apadrinhamento? A saúde pública não é para essa finalidade. Eu não vou me cansar de debater sobre esse assunto. Eu não vou me colocar do lado errado da história. Nós temos que defender o interesse público, temos que defender o interesse público e do servidor público, sobretudo, porque é ele que está na outra ponta, sofrendo as consequências de uma gestão ruim. E a gente tem que ter coragem de falar isso aqui e defender quem merece ser defendido. Porque se for para ter esse tipo de comportamento, onde a cidade vai ficando na mão de um e de outro dia um vereador veio aqui falar, isso é coisa de milícia. E fica parecendo mesmo. Sabe, vereador Maico? Fica parecendo mesmo. A cidade não tem dono. Eu vou aonde tiver que ir, fazer campanha onde tiver que falar, e não vou me acovardar de defender o interesse público e defender o interesse das pessoas que muitas vezes são caladas e não têm condição de levantar a voz. Esse é o papel nosso. Eu quero chamar a atenção aqui da Comissão de Defesa dos Servidores do município. Essa comissão tem que levantar em defesa do servidor. Aqui tem um caso concreto. A servidora de Rio Grandina está sendo tirada do seu local de trabalho. Uma pessoa que exerce uma função exemplar, zelosa, cuidadosa, sem razão nenhuma está sendo tirada de um local onde deviam ter 2 enfermeiras e ela está dando conta sozinha de levantar essa bandeira de atender bem ao público e vai ser retirada de lá. Por quê? Por quê? Tem alguém que manda no distrito? Tem alguém que comanda e tem mais voz do que quem deveria ter voz, que é a população que é atendida? Então eu chamo a atenção de que esse quadro não pode permanecer. Alguma coisa tem que ser feita. Se o prefeito estivesse dobrando esse tipo de comportamento, ele tem que responder, inclusive, judicialmente. Ora, que história é essa? No que depender de mim, possam ter certeza que a voz vai ser levantada. E eu não tenho dúvida que outros vereadores aqui também se levantarão em defesa dos servidores públicos, especialmente em casos como esse. E a gente tem que dar nome, né? A enfermeira Dandara está sendo defendida. Fecharam a unidade para ir até a estratégia conversar com os responsáveis para que isso não acontecesse. Saíram de lá acreditando que tudo estava resolvido. E no dia seguinte, agora chega a notícia de que ela está sendo transferida para Campo do Coelho. Ora, por que razão? Qual é o motivo? Qual a justificativa? Isso tem que ser respondido. Eu chamo mais uma vez o apelo à Comissão de Defesa dos Servidores dessa casa, que ela se mobilize, que ela inverta esse jogo.
para que esse tipo de situação, de atitude irresponsável, não perdure. Isso é inaceitável. Nós vamos começar, então, a fazer joguinho de mudança de servidor para atender interesse paroquial e político? Olha, eu lembro bem que aqui funcionava assim a eleição de diretores de escola. Aliás, quando não tinha eleição de diretores de escola, cada vereador tinha um feudo numa escola e mandava e dominava. Até que eu fiz a lei, vereadora Maiara, e acabou com essa história. Quem decide quem vai ser diretor de escola são os pais, os alunos, os profissionais. Agora, na rede de saúde vai ficar assim, cada um é dono de um feudo? Não pode ser dessa forma. Existe concurso público exatamente para dar autonomia ao servidor, não é para ficar dominado por vereador ou por quem quer que seja. Se houvesse uma falha funcional, tudo bem. Vamos justificar a transferência por uma falha funcional. Ou até por uma promoção por prestar bons serviços. Agora, punição? A pessoa se esforça, vem para a cidade, vai ser punida por vir para a cidade, atender bem essa população tão maltratada pelo prefeito? Isso é inaceitável. Inaceitável. E a Câmara não pode arredar pé de defender essa servidora. É um desafio que eu faço a todos vocês. Que todos nós, unidos, nos movimentemos no sentido de fazer com que o prefeito reverta essa punição. Depois, o vereador Maicon Gonçalves fez uso da tribuna para falar a respeito da bilhetagem eletrônica utilizada na cidade. Vereador Cláudio, gostei muito da sua explanação aqui na terça-feira com relação ao auxílio transporte. E aí, tinha uma reunião no Rio de Janeiro, no CREF, onde fui questionar a questão da implementação dos profissionais de educação física nas escolas. Nós temos 70% das escolas, isso eu vou falar sempre, 70% das escolas do município não tem professor de educação física. Educação física está diretamente ligada à cognição, à saúde, à prevenção de doença. Então, um governo que não investe em criança não pode ser chamado de governo. Então, eu fui lá para questionar isso e aproveitei e fui no Rio Card, porque vi a emenda de Vossa Excelência, que acaba com mudar apenas o nome, né? Pecúnia, e já geraram um estresse absurdo. E o senhor foi muito nobre, já colocou uma emenda, mas já disse que podemos ter resistência aqui. Então, o que eu fui fazer no Rio Card? Primeiro, entender o sistema partiu, porque na sessão que teve aqui ainda ficou algumas dúvidas. Fui recebido pelo Cássio e também pela Milena, que fizeram uma ampla explanação, e eu fui buscar uma solução. Qual solução é essa? O partiu ele dá direito somente de uso dentro do município, porque é um produto do município. Apesar de ser algo da Rio Card, é um produto do município, como se fosse uma franquia para aquela região. Então, quem tem o partiu não pode ir nos limites intermunicipais. Ou não pode pegar em Bom Jardim um ônibus para vir para Friburgo. Mas tem o Rio Card. E o Rio Card é aceito pela 1001. E aí o que eu fui levar como solução? E tive uma resposta super positiva, vou colocar nessa casa, que existe a possibilidade do partiu fazer comunicação com a Rio Card e a Rio Card pagar ou receber todos esses dinheiros de trajeto itinerário que passa dos municípios. Então, quem mora no Rio de Janeiro pode vir para Friburgo com o Rio Card e sair daqui com ele, e o partiu vai pagar ele. Então, a gente já conseguiu buscar uma solução. Se caso, e aí, vereador, eu estou dizendo isso porque a emenda é de Vossa Excelência, se caso essa casa não aprovar essa retirada do auxílio transporte. Muitas pessoas usam o auxílio transporte, às vezes pela manhã vão trabalhar com a passagem porque está frio, no final do dia voltam caminhando para poder economizar aquele dinheiro para ajudar no gás, para ajudar na internet. E aí agora o prefeito quer entubar um cartão e dizer assim, ó, usa esse cartão na farmácia, usa esse cartão para comprar o gás, algo que não pode acontecer. E aí a gente teve uma breve história, a Milena me contou a história do tempo do papel, que era aquele vale, e por que foi feito o modo eletrônico, para ter mais controle, para ser mais assertivo. Até entendo, mas acredito que a gente precisa pensar em soluções. Então, se caso isso vier a ser aprovado, vou colocar uma emenda para que possa o partiu fazer comunicação com o Rio Card e que quem mora fora do município tenha o direito de usar o Rio Card, tanto aqui dentro para ir quanto para voltar dentro da cidade. Então, fomos buscar solução. Já vamos protocolar na casa. Agora eu quero aproveitar o breve momento que tenho aqui. Vi o prefeito em Brasília, pensando na eleição de deputado,
Projeto de poder? Projeto de poder. A saúde do município não melhorou nada, o transporte do município não melhorou nada, a cidade está suja, e aí ele está pensando em ser deputado estadual. Sabe por quê? Porque a população de Friburgo está validando o projeto de poder do Johnny Maico. O deputado Luiz Lima tinha falado, ele quer ser eleito e falar mal de mim porque ele quer ser deputado. Esse é um projeto de poder. E aí eu estou vendo isso pelas minhas redes sociais. Eu fiz um vídeo terça-feira, falando a respeito da ponte. O governo passado fez uma ponte indo para São Geraldo. Uma ponte que era pequena, então ele foi aumentar. Ele derrubou ela toda? Não. Ele começou a fazer na lateral uma etapa. Quando liberou aquela etapa, ele começou a fazer o outro lado. Nova Friburgo, não. A nossa empatia pelo empreendimento do outro, pela vida do outro, é tão significativa que mandaram derrubar tudo de uma vez e causar aquele caos que está com o Conselheiro Paulino. Tem comerciante lá perdendo 80% das suas vendas. Agora mesmo a gente viu aqui um empreendedor, já tive o prazer de tirar foto ali, a gente preza pelo teu negócio. Mas imagina eu derrubar uma ponte próximo ao teu negócio e cair as suas vendas em 80%. Eu fecho o teu negócio, cara. Não adianta nada a gente homenagear e não se preocupar. E aí, vereador Bruno, não estou tirando mérito da sua homenagem, não, muito pelo contrário. Você fez muito bem e sou um clientaço deles. Mas a gente tem que se preocupar com o empreendedor de Conselheiro Paulino. Derrubaram uma ponte e não pensaram, tem ponte de ferro, vem aqui, liga para o Exército, faz alguma coisa, não é do PL, não tem um bom relacionamento com o Exército, pega uma ponte igual pegaram lá da última vez em Bom Jardim e colocaram. Mas deixar o empreendedor sangrar em Conselheiro Paulino e ir para Brasília preocupado com a sua eleição de deputado é um projeto de poder, não é um projeto de progresso, de amor ao próximo. Por favor, Friburgo, vocês têm que parar de validar uma pessoa que não se preocupa com o teu lixo. Sobe essa tribuna, vereador, falando que está limpando rua, que está trocando lâmpada. Tem secretaria para se beneficiar. E é isso, tia Carla. Quando digo isso, é porque vejo que eu faço ofício lá para o Cedro, e depois eu vejo o vereador indo lá tentando bajular a população, dizendo que é ele que vai fazer e não eu. Eu vou começar a trazer essa tribuna aqui, o ofício que eu tenho feito há muito tempo, e na hora de fazer o serviço, o secretário fica ligando para amigo de vereador aqui para fazer no lugar dele. Isso sem ser cretino. Para com isso, cara. Isso é projeto de poder. Respeita a história política de cada um, respeita o empreendedor dessa cidade. Agora vão tirar a passagem suada do servidor público. Por fim, o vereador Ângelo Gaguinho fez uso da tribuna para criticar a atuação de outros parlamentares da casa. De vez em quando sobe nessa tribuna vereadores tentando me desqualificar o Gaguinho. O vereador não consegue tomar conta do seu bairro, que está abandonado. E vem aqui falar, eu já fui chamado, senhor presidente, de coronel, miliciano, de tudo. Eu acho que o vereador tem que tomar vergonha na cara e defender o quê? O seu bairro. Ele não consegue nada. Me aponta uma obra. Ah, vereador não é para fazer obra, vereador não vereador é para fiscalizar. Eu concordo. O vereador tem que fiscalizar com responsabilidade, porra. Na hora de pedir o voto, o vereador tem a cara de pau chegar lá e pedir o voto. Aí chega nessa tribuna aqui, cheio de... Não, tem vereador, tem 2 vereadores aqui, que o bairro dele reclama 24 horas. Não consegue fazer nada. É vergonhoso que na época das eleições o vereador vai lá prometer, que eu sei. Não vem falar não, pô. Aqui ninguém é bobo. Aí sobe aqui com uma cara de pau me atacando. Ah, eu vou em Rio Grandina. O vereador é tão cara de pau que ele foi em Rio Grandina, eu recebi ele com o braço aberto, com todo carinho e respeito, pô. Ah, ele deve ter memória curta, o Cláudio. O vereador tem memória curta.
Entendeu? Aí vem falar aqui nessa tribuna, Rio Grande não tem dono. Lógico que não tem dono, porra. Lógico que não tem dono. Ô, senhor presidente, volta meu... Ô, senhor presidente, volta meu tempo aí. Vereador, pode continuar a fala. Volta meu tempo aí. Volta meu tempo aí. Porra, aí vem querer tirar onda aqui, enganar a população, querendo pegar carona, e muitas vezes sofrimento seu. Sofrimento seu. Então o vereador chega aqui com aquela cara de pau, cara, olha, não dá para entender, ó. O nobre vereador aqui, ó, o Bruno. Bruno, conta ali que você vai em Grandina, Bruno. Várias, o Cláudio, Leandro, o Disseu, o Gabriel, o Wallace. A vereadora em Grandina não tem dono. Cara de pau, pô. Toda vez que o vereador subir aqui e falar mentira, eu vou subir aqui e vou desmascarar o vereador. Vou desmascarar o vereador. Ô, senhor presidente, quando é comigo, eles ficam do lado de lá. Seu presidente, papapá. Ué, respeita a fala do vereador aqui na tribuna, pô. Eu vou pedir que respeite a fala do vereador aí. Respeita a fala do vereador aqui. Respeita a fala do vereador. Aí, daqui a pouco, você que tá aí, você que tá me assistindo aí, daqui a pouco vai subir vereador aqui, vai querer desqualificar o Gaguinho, porque o Gaguinho pega na enxada. O Gaguinho tá lá, junto. Então, assim, eu já tô acostumado. No outro mandato, teve vários vereadores, o Bruno, que ficavam na rede social 24 horas me batendo. E aqui também. Esqueceram de trabalhar. Esqueceram de trabalhar. O que aconteceu? O que aconteceu? Exatamente, gente. Perderam. Então o vereador tem que trabalhar. Para de ficar aqui falando mal do Gaguinho. Isso é pouca vergonha. Toda vez fica insinuando. Ô, vereador, que isso? O senhor não cuida do seu bairro, que está abandonado, porra. O programa da TV Câmara vai ficando por aqui. Até a próxima semana.